Breve introdução ao sistema das 5 virtudes. 1. Conceito de educação, amplo e estreito. 2. Educação de caráter. 3. Educação formal e complemento da educação de caráter. 4. Educação para jovens. 5. Educação para adultos. 6. Mapa do sistema das 5 virtudes. O esforço traz seus bons frutos. Sem ele, qualquer objetivo é apenas pretensão. Para o que é negativo, não dê oportunidade de se manifestar. E para o que é positivo, procure sempre criar as condições para se desenvolver. Chegará o dia em que sua virtude interior se manifestará, e a sabedoria será uma realidade em você. Educação deve fazer de alguém um mestre da vida e não um escravo da vida. Deve fazer de alguém um doutor do conhecimento e não um escravo de diplomas. Deve tornar alguém uma pessoa justa no mundo e não um comerciante imoral da sociedade. Deve fazer de alguém uma pessoa de virtudes maravilhosas e não um estudioso arrogante. Deve fazer de alguém uma ferramenta da consciência e não um recipiente vazio de alma. Conceito de educação, amplo e estreito. 1. Conceito amplo de educação. 2. Conceito estreito de educação. Conceito amplo de educação se refere a todas as realizações na comunicação e no aprendizado da civilização humana. Todos os tipos de conhecimento, habilidades e experiências da vida social, que têm o intuito de promover práticas sociais de socialização individual e de individualismo social, resultando em um estágio inicial da sociedade. Conceito estreito de educação refere-se especificamente à educação escolar, que é a educação institucional. Na educação escolar, diversos cursos são ensinados diretamente aos alunos. Dentre eles leitura, escrita, matemática, ciências e história. Por outro lado, apenas uma única habilidade profissional é ensinada na educação vocacional. Além disso, as pessoas conseguem obter educação informal de outras fontes, como a biblioteca, a internet e por experiências de vida. Alguns outros novos métodos e conteúdos de educação também surgiram gradualmente, como filosofia da saúde do corpo, mente e alma, autoeducação, autoaconselhamento e cursos sobre motivação. 2. Educação de caráter. Caráter é uma marca da elevação da humanidade. Caráter é a soma da dignidade, do valor e do caráter de uma pessoa. Educação de caráter se refere à educação das qualificações humanas e do caráter humano. Educação de caráter é cultivada e formada na sociedade civilizada, e são condutas específicas do modo de viver e a orientação de modelos de virtude. Educação de caráter se refere ao entendimento gradual da posição e função que um indivíduo possui na sociedade. Uma educação moral bem-sucedida não é passar em algum exame ou ter fama acadêmica, mas se trata do excelente planejamento para garantir o sucesso na promoção do caráter de uma criança. A riqueza deixada para trás pela bênção dos ancestrais não é uma recompensa transmitida pelos pais. É na verdade a boa reputação das virtudes transmitidas pelos atos filiais e virtuosos dos descendentes. A educação predominante no mundo não é a busca por colocar diversas religiões sob uma só, é na verdade a harmonia do céu e da terra junto com os seres celestiais. 3. Educação formal e complemento da educação de caráter. Educação formal: atender à necessidade da sociedade comercial. Cultivar as condições para a competitividade. Sistema educacional que estimula o conhecimento. Educação de caráter: desenvolver a habilidade do amor próprio, da autodisciplina e de ser autodidata no aprendizado.
Inspirar as virtudes inatas da humanidade. Preparar o corpo, a mente e a alma para melhorar a qualidade de vida. Educação não é sobre encher o cérebro de informações, mas sobre acender a chama das virtudes na humanidade. 4. Educação para jovens. Educação é para inspirar a consciência na natureza humana, para motivar a habilidade inata da natureza humana, e assim, alcançar um estado de perfeição plena e natural. 1. Caráter completo. Um bom exemplo permite que uma pessoa aprenda sobre diversas virtudes e comportamentos como modelo, para se tornar um bom jovem, com sabedoria, benevolência, coragem e senso de responsabilidade. Uma vida promissora. O conceito positivo e o exemplo de um caráter completo. Sabedoria, benevolência, coragem, senso de responsabilidade. 2. Caráter imperfeito. Um mau exemplo vai moldar um jovem com personalidade e atitudes negativas, tornando-o egoísta, arrogante, rebelde, e com comportamentos depravados. Vida não promissora. O conceito e exemplo de um caráter imperfeito. Egoísmo, arrogância, rebeldia, depravação. Educação não é sobre notas, nem sobre vencer uma competição. Mais do que isso, é sobre a elevação da alma e do caráter, e o reconhecimento das graças recebidas. 3. Desafios da juventude. Expectativas dos pais. Pressão acadêmica. Ansiedade. Confusão emocional. Se sente perdido. 4. Preocupação dos pais. Bem-estar físico e mental dos filhos. Habilidade acadêmica e de aprendizado dos filhos. Educação de personalidade e caráter. 5. Educação para adultos. Ao nascer nesse mundo, a alma deve valorizar e aproveitar todas as oportunidades, para aprender a se automotivar a aprender. Há as 5 grandes vantagens da teoria das 5 virtudes. 1. Científica. 2. Completa. 3. Sistemática. 4. Simples. 5. Prática. Há as 5 grandes vantagens da teoria das 5 virtudes. 1. Científica. Um sistema lógico de interpretação entre a biologia e a psicologia, e também entre material e espiritual. 2. Completo. Constrói toda a interação e conexão dos seres vivos em todo o universo, conectado a todos os materiais e energias existentes no universo. Conecta os fenômenos de todas as informações, consciência e espiritualidade. 3. Sistemática. Um sistema completo e rigoroso dos princípios da natureza. Uma análise precisa da relação entre natureza humana e questões humanas. O raciocínio científico da relação entre coisas materiais e leis. 4. Simples. É simples e pode ser facilmente entendida e aplicada. A teoria pode ser explicada do fácil ao difícil e complicado, ou vice-versa. 5. Prática. Melhora a própria personalidade e melhora as relações interpessoais de um indivíduo. Claridade sobre os pontos fortes, pontos fracos e falhas, para assim corrigi-los efetivamente através do fortalecimento do esforço e dedicação. B. O valor da aplicação do sistema das 5 virtudes. Para aprender. 1. Autoconsciência e consciência dos outros. 2. Melhorar a si mesmo. 3. Harmonia interpessoal. 4. Coordenação do grupo. 5. Seleção e emprego de pessoas. 6. Inovação administrativa. 1. Autoconsciência e consciência dos outros. A diferenciação precisa da natureza,
Características especiais, pontos fortes e pontos fracos dos 5 elementos de uma pessoa. 2. Melhorar a si mesmo. A melhora do sistema de pensamentos e bem-estar físico de uma pessoa, em conexão com as características especiais da personalidade. 3. A harmonia interpessoal. A aplicação da teoria das 5 virtudes para a melhora das relações humanas. 4. Coordenação do grupo. A aplicação da teoria das 5 virtudes para engajar uma comunicação efetiva e a coordenação no grupo. 5. Seleção e emprego de pessoas. A aplicação da teoria das 5 virtudes na seleção de parceiros adequados e talentosos. 6. Inovação administrativa. O verdadeiro sistema de gerenciamento humanizado para desenvolver um novo nível de administração. O cultivo da natureza humana e a formação do temperamento são inspirados e nutridos pela sabedoria, pelo amor e pelas virtudes. 6. Mapa do sistema das 5 virtudes. A partir dos 5 conjuntos do sistema, podemos entender e analisar nossos códigos de caráter. 6. Mapa do sistema das 5 virtudes. Interpretação de si mesmo. Ética familiar. Mentalidade no trabalho. Análise da natureza de um indivíduo. 5 educações de personalidade, caráter. Sistema de interpretação de si mesmo. Crença. Autonomia. Talentos. Trabalho. Habilidade para liderar. Sistema da ética familiar. Pais. Irmãos. Filhos. Esposa ou pai. Filha ou marido. Sistema da mentalidade no trabalho. Investidor. Colegas. Criatividade. Produtividade. Executivo. Sistema da educação de caráter. Intelecto. Educação sobre conhecimento de vida. Moral. Educação sobre o cultivo do caráter. Estética. Educação sobre embelezamento da vida. Social. Educação sobre harmonia em grupo. Físico. Educação sobre fortalecimento físico. Sistema de análise da natureza de um indivíduo. Virtude da sabedoria. Compreensão e aprendizado. Virtude da benevolência, iniciativa e paixão. Virtude do respeito, racionalidade e sublimação. Virtude da confiabilidade, trabalho duro e credibilidade. Virtude da retidão, eficiência e coesão. O sistema de educação do caráter se refere à educação do intelecto, da moral, da estética, do social e do físico. Os 5 tipos de educação são os pontos básicos que servem para inspirar, nutrir e elevar as virtudes inatas, para assim realizar atos virtuosos e também estender a função de suas virtudes. Através desta educação, nossas qualidades espirituais e cultivo das qualidades humanas podem ser elevadas. Por isso podemos aprender e desenvolver nossa natureza e potencial. Eu vou chamar de ferramenta, né? Que é criada pelo mestre, muitíssimo interessante para a psicoterapia, né? E muito útil. Então, aconselhamento psicológico, eu acho que é uma ferramenta muito útil. 这个系统就是设计了为了巴西的这个心理辅导而设立的。
o mestre criou essa ferramenta justamente, né, para as necessidades de psicologia das pessoas, da sociedade brasileira. Então, é uma das questões que eu queria abordar. Ele criou especificamente para a sociedade brasileira, ou é uma ferramenta que ela cabe, vamos dizer assim, em qualquer cultura? Porque em psicologia, a gente tem aquilo que a gente chama da padronização, né? De teste. Então, você tem um teste padronizado para determinadas culturas. Essa ferramenta, ela é específica para a sociedade brasileira ou ela pode abranger qualquer cultura?